Glória a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, o capítulo 23, o versículo 18. Jeremias 23, versículo 18 apenas. Eu quero começar a partir de hoje à noite não uma série, mas várias palavras a respeito de batalha espiritual. Então você que está nos assistindo, eu queria desafiar vocês a estar compartilhando com alguém essa palavra. Ainda há tempo, você pode estar mandando agora mesmo e compartilhando aí o link dessa mensagem a esses irmãos. Eu creio que será um tempo abençoador. Todos os domingos, esses domingos agora, não sei quantos domingos o Senhor vai nos conduzir, mas eu quero trazer algumas coisas a respeito de batalha espiritual. Eu quero falar algumas coisas que o Senhor tem me ensinado, algumas coisas que eu tenho aprendido, algumas coisas que vão trazer a memória, outras coisas vão ativar novas para o seu coração. E será um tempo realmente precioso de Deus. Amém? Aleluia. Eu creio que nós estamos num tempo de um romper de Deus e um tempo de batalha. Deus está levantando um exército. Precisamos entender o ambiente espiritual que nós estamos vivendo. Requer da igreja um posicionamento, uma direção muito clara a despeito de tudo isso. Aleluia. Por muito tempo eu quero falar um pouco sobre esse lugar em Deus, esse lugar que Deus está nos levando, esse lugar que Deus está levando a igreja, o seu povo, né? Um lugar que muitas vezes foi conhecido como esconderijo do Altíssimo, né? Aquele do Salmos 91, né? A sombra do Onipotente. Nós cantamos aqui, né? Nós cantamos aqui, o Deus é o Deus que cuida, Deus é um Deus que nos guarda, né? A sombra das suas asas, né? O menino nasceu, um filho se nos deu, né? Eu estava cantando aqui no início e profetizamos isso. Os louvores foram muito proféticos em cima da mensagem que nós vamos trazer. Foram os mesmos louvores que o Ross ministrou hoje pela manhã. Então foi tudo muito de Deus, assim. O Senhor nos levou nesse discernimento, nesse agir dele. Não foi nada combinado. Os meninos ensaiaram na sexta-feira aqui e o Senhor nos deu a palavra, e eu louvo a Deus por isso. Outro lugar que é muito conhecido é o santo lugar, o santíssimo lugar, né? Ou aquilo que o escritor de Hebreus fala, o novo e vivo caminho. Amém? Jeremias capítulo 23, versículo 18. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela entendeu. Eu vou repetir. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ele atendeu, é outra tradução, e a ele cumpriu, e a ele obedeceu, seja como for a tradução. Eu gosto muito dessa que fala, e a ele atendeu. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por essa palavra. Mais uma vez a minha oração é que não seja eu quem fale, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Esconda-me, Senhor, atrás da nuvem. Revela a tua palavra aos nossos corações, aos meus irmãos que estão em casa. Senhor, fale. Ó Pai, arranque de nós toda a barreira, quebre, Senhor, de nós todo impedimento, Senhor. No nome de Jesus, já declaramos as nossas mentes, os nossos corações cativos ao senhorio de Cristo. Nós oramos já agradecidos no nome bendito e precioso de Jesus. Quantos creem, digo amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu queria a sua máxima atenção para aquilo que nós vamos falar. Se você quiser anotar, anota. Serão dias realmente assim de chaves que Deus vai nos dar. E foi muito gratificante aquilo que Deus começou a falar, nos levar nessa palavra. O Senhor ministrou muito ao meu coração em algumas áreas, e eu creio que será bênção para você. Amém? Jeremias, ele fala para nós a respeito desse lugar. Quando nós lemos Jeremias aqui, ele vai falar que existe um lugar em Deus, um lugar que eu chamo de um ambiente espiritual. Um ambiente espiritual onde nós podemos entrar, um ambiente espiritual onde nós podemos ouvir com clareza aquilo que Deus tem.
ter o discernimento exato daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus precisa fazer na nossa vida, daquilo que Deus precisa fazer através da nossa vida. Esse é um ambiente espiritual que Deus preparou para todos. E Jeremias, ele vai dizer: quem esteve nesse conselho, nesse ambiente do Senhor, quem viu, quem ouviu a palavra e quem esteve atento à sua palavra. Esse ambiente espiritual, você pode alcançar e entrar nele através da oração, da sua vida de oração, através do jejum, através de uma consagração. A questão é nós entrarmos nesse lugar. Existe um texto, uma passagem na Bíblia que vai exemplificar muito bem. Eu quis trazer ela para nós falarmos um pouco sobre de um homem que entrou nesse ambiente, um homem que sabia viver nesse ambiente, do discernimento, do trabalhar de Deus, do agir de Deus sobre a sua vida. Eu queria que a Débora abrisse o 2 Reis, capítulo 5. Todo mundo conhece o início da história, mas eu quero ir lá para o final. Eu quero ler hoje a partir do versículo 19 em diante. Nós vamos ver, através desse texto, um profeta que ele entrou nesse ambiente espiritual e ele conseguiu ter o discernimento claro a despeito daquilo que estava acontecendo e daquilo que Deus queria fazer. Aleluia. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 19 até o 27. Eu vou ler aqui. É um texto, talvez vai ser familiar seu, mas precisamos extrair algumas coisas aqui que talvez passe desapercebidos aos nossos olhos e que nessa noite Deus quer trazer à luz. Eliseu lhe disse: vá em paz. E quando Naamã tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a esse Ciro, Naamã, que a sua mão se lhe desse alguma coisa que lhe trazia, ou do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele, e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que ele corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. O meu senhor me mandou lhe dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pôs-nos sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os da sua mão e os depositou na sua casa, e despediu aqueles homens que se foram. 25. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E ele respondeu: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele me disse: porventura não fui eu em espírito contigo, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Esse é um texto que talvez é meio familiar para você, talvez você já conheceu. Fala a respeito da cura de Naamã, da sua lepra. Mas é interessante que em um ambiente espiritual nós precisamos aprender algumas coisas e lembrarmos de outras. Eu creio que essa noite Deus ele quer fazer isso conosco. Deus ele quer ministrar algumas coisas. A pergunta que eu faço: Naamã aqui ainda tinha lepra quando Eliseu traz essa maldição sobre Geazi? Não, ele já tinha sido curado. Mas essa lepra de Naamã agora, ela é lançada sobre Geazi, e Geazi ele se torna leproso. A Bíblia diz que ele fica branco como a neve.
É interessante, eu não vou falar todo o texto como tudo começou, mas eu quero só trazer a memória. Naamã era um chefe do exército do rei da Síria, né? Não é do rei Assíria, mas é do rei da Síria. Esse rei, Naamã chega para ele e diz, ele é leproso. E é interessante que está um dia na casa, uma menina trabalhava na casa de Naamã, e ela está conversando ali com a sua serva e diz: quem me dera o meu senhor conhecesse um profeta que há em Israel, certamente o Deus de Israel curaria o meu senhor. Aquela mulher ouve isso e ela vai até Naamã e conta para Naamã. Naamã, ele se interessa, ele está desesperado para a cura, ele vai atrás do rei da Síria, e ele pede para que envie carta ao rei de Israel. Essa carta vai até endereçada a Samaria. Quando chega no rei, o rei entra em desespero, e Eliseu libera uma palavra. Eliseu diz: por que você está rasgando as vestes, meu rei, e preocupado com tudo isso? Está lá no versículo 8 do capítulo 5. Por que você está preocupado? Deixa ele vir a mim, porque certamente saberá que há profeta em Israel. Amém? É interessante que quando Naamã sai, ele leva consigo não só dinheiro, mas ele leva vestes festivais, ele leva gado, ele leva olivas e vinhas, bois, servos e servas. Por quê? Quando no início a Bíblia não menciona quando Geazi vai atrás, mas é interessante que ele vai com toda uma comitiva, e ele vai preparado para ser realmente tocado e curado e abençoar, trazer um presente. Quando você faz uma leitura e você vai estudar a respeito do valor, só do valor em dinheiro, de prata e ouro que Naamã carregou, dava em torno de 2 milhões de reais na moeda de hoje. É um bom dinheiro, não é não, irmãos? 2 milhões de reais, com mais o outro montante de gado, vestes, vinhas, dava mais em torno de 2 milhões. Fazendo a conta, dá em torno de 2 milhões e 300, ou seja, um pouco mais de 4 milhões de reais. Resolveu o seu problema ou não? Resolveu o problema de muita gente, né? É interessante, é dessa forma que Naamã vai. Era um homem muito poderoso, era um homem que tinha uma condição muito boa. É interessante aqui que a lepra que estava em Naamã agora pegou em Geazi, porque foi lançada uma maldição. E foi lançada uma maldição porque tinha uma causa. Amém, irmãos? A Bíblia vai dizer em Provérbios, no capítulo 26, no versículo 2: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá, ou seja, não terá um efeito. Só existe uma maldição quando tem uma causa, quando tem uma brecha, quando tem uma porta aberta. Então o que nós vamos falar aqui nessas semanas será realmente uma instrução dos céus, um tempo de conselho de Deus, para que Deus possa nos levar a esses ambientes espirituais, para que nós possamos fechar toda a porta de maldição, toda a porta que o inimigo tem legalidade para tentar bloquear, travar a minha e a sua vida, quer seja no ambiente espiritual, quer seja no ambiente emocional, quer seja no ambiente familiar, quer seja no ambiente profissional. Deus, Ele tem um romper para nossas vidas. Posso ouvir um amém por isso? É interessante que a lepra pegou em Geazi, só que Naamã já estava curado. Naamã não era mais dono nenhum daquela lepra. Ele já não era dono daquela lepra mais. Ele já não tinha mais essa lepra sobre ele. E a pergunta fica: para onde então essa lepra foi? Por que essa lepra agora ela foi parar onde? Alguns fundamentos espirituais que muitas vezes subestimamos a forma como funciona o mundo espiritual, se faz necessário nós voltarmos e analisarmos, irmãos, a forma como o império das trevas age, a forma como o império das trevas maquinam contra nós. Quando Jeremias está falando desse conselho, ele está falando de um ambiente espiritual, um lugar em Deus, que mesmo dentro desse ambiente, desse lugar, eu tenho um discernimento, a revelação de coisas espirituais. Uma sala onde Deus, Ele se revela para nós. Um ambiente espiritual em Deus. Amém? Por quê, pastor? Porque existem muitas coisas consagradas, muitas coisas que estão amaldiçoadas, e
que muitas vezes o cristão usufrui, vive momentos que Deus não está, e traz maldição para a sua própria vida. Eu falei hoje pela manhã, às vezes até mesmo o dinheiro amaldiçoado. Nós precisamos entender que todo o dinheiro ele precisa ser consagrado a Deus. E ele precisa, e uma das formas de você consagrar é você sendo um dizimista fiel, é você colocando diante do Senhor, é você apresentando diante do Senhor e abençoando cada semente que vem sobre a sua vida. Outra forma que muitas vezes o inimigo age é em bens, em materiais. Precisamos ter discernimento. A impressão que se dá é que se ora muito pouco para tomar decisões, para tomar atitudes a despeito de algo, ou para fazer uma negociação. E muitas vezes o que você vê são crentes entrando em verdadeiras ciladas que o inimigo entrou, em endividamento, ficam endividados, ficam na opressão, na depressão tão grande, porque elas não oram antes, não pedem para Deus uma direção clara a respeito do que vai fazer, de qual decisão ser tomada. Há uma maldição que muitas vezes Satanás ele maquina contra a igreja para paralisar, e ao invés de ser uma bênção sobre a sua vida, se torna uma maldição. Roupas consagradas. Ah, pastor, mas isso aí não é um exagero? Não, irmãos, existem roupas consagradas, existem utensílios que foram consagrados e que precisam ser quebrados, precisam ser destruídos, precisa botar um fim nisso. Amém, queridos? Olha, Acã pegou uma capa babilônica e ele levou para Jerusalém. E quando ele chegou em Jerusalém, ele escondeu na sua tenda. Só que ele não sabia, mas essa capa babilônica veio com demônios. Houve uma maldição sobre a vida dele, sobre a vida da sua família. Está na Bíblia, não é algo inventado, Deus colocou aqui. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós não queremos mexer com essa área, porque é um ambiente que você precisa estudar, e você precisa ter um discernimento claro, para você não entrar no exagero, mas também não ficar no engano. Então nós precisamos buscar em Deus uma direção clara, para não entender que batalha espiritual, libertação, não é só possessão demoníaca, mas fala também de portas sendo fechadas, de atitudes e posicionamentos sendo colocados. Quem está comigo, diga amém. Amém, irmãos? Então todas essas coisas que eu falei para vocês, acabam prendendo as pessoas. Prende o cristão, prende o homem e a mulher de Deus, e impedem que elas rompam na sua vida espiritualmente. E isso é muito sério, irmãos. É interessante aqui que o profeta Eliseu, mesmo na sua sala da sua casa, na sua sala ali, Geazi, quando foi ter com ele, entenda uma coisa, não tinha um celular, não tinha ninguém ali olhando com um celularzinho, olhando lá, só um pouquinho, Robson, não vou ver aqui nas mensagens, estou brincando. E lá olhando, olha, eu estou vendo o pastor Oswaldo. Eu vou mandar uma mensagem para o pastor Tião. Olha, o pastor Oswaldo está fazendo isso. Não tinha ninguém desse jeito para trazer uma mensagem de texto para Eliseu e falar. Eliseu, Geazi foi ao encontro de Naamã, foi ao encontro e pediu dinheiro para Naamã. Mas Eliseu estava na sua casa, e na sua casa ele teve um discernimento. O espírito de Eliseu estava com Geazi. O espírito de Eliseu foi com Geazi. Parece ser um pouco louco, parece ser um pouco difícil compreender isso, mas isso fala de um ambiente espiritual que Deus nos leva. Amém, irmãos? Era simplesmente uma visão aberta que Eliseu teve, um discernimento espiritual. Sabe, irmãos, eu quero falar uma coisa muito importante para você. Compreender algo, que eu e você temos acesso a esse mundo espiritual. É exatamente isso que Deus quer que nós tenhamos nessa noite. Nós temos acesso a esse mesmo mundo espiritual que Eliseu. Ah, pastor, mas é Eliseu, é o profeta de Deus. Pois é, eu preciso entender isso e compreender isso. Se Deus ele pode fazer na vida de Eliseu, ele pode fazer na minha. Sabe, irmãos, existem momentos e ambientes que Deus nos leva. Muitas vezes a coisa acontece comigo, coisas parecidas como essa. Pessoas me pedem oração de outro lugar, de outro estado, de outra cidade,
E muitas vezes eu entro nesse ambiente e eu começo a interceder por elas. Deus me leva em espírito no ambiente que essas pessoas estão, e ali eu consigo entrar em uma batalha espiritual, ao ponto de chamar à existência um milagre sobre a vida dessas pessoas. Amém, querido? Sabe o que Deus quer de mim, de você nesse tempo? É exatamente isso. É que Deus nos leve para esse lugar, aonde as coisas se tornam claras para nós, aonde as coisas se tornam aparentes para nós. Temos o discernimento de como Satanás está agindo, de como Deus quer que nós façamos. Mas para isso, eu preciso ser totalmente liberto do meu eu, das minhas vontades, das brechas que tem sobre a minha vida. Porque, irmãos, o fato de você não acessar não significa que você não possa. Amém? Eu vou repetir que talvez você não entendeu. O fato de você ainda não acessar esse ambiente espiritual que Eliseu acessou, não significa que você não possa. Deus falou comigo isso nessa madrugada, amanhecendo o dia. Ele falou: filho, o fato da minha igreja não acessar não significa que ela não possa. O fato da minha igreja não conhecer não significa que não exista para ela uma capacidade minha de capacitação a ela, para ela viver nesse ambiente que Eliseu viveu, esse ambiente de libertação. E esse ambiente, irmãos, não requer com faculdade teológica, não requer com grande leitura de livros. Esse ambiente não requer com grande dias de ensino, não requer com vários cursos de área de batalha espiritual. Esse ambiente se requer com uma busca, com um desejo, com uma busca incessante por mais de Deus, e dizer: Deus, eu preciso ser liberto completamente por essa palavra. Deus, eu preciso ser tocado completamente por essa palavra. Deus, por favor, Senhor, arranca de mim toda a carnalidade. Deus, por favor, Senhor, me liberta de mim mesmo, porque eu quero te conhecer na essência, quem tu és. Esse ambiente, irmãos, se alcança dessa forma, aleluia. É algo que Deus nos entrega gratuitamente. Existe uma entrega, uma busca. Ele nos dá capacidade para acessar esses ambientes espirituais. Eu não precisei fazer uma faculdade teológica, eu não precisei fazer um curso de cura interior, de libertação, para acessar esse ambiente. Eu precisei dizer: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou falho nessa área, Senhor, o Senhor conhece exatamente como eu sou, Senhor, eu não quero aqui justificar nada na minha vida. Deus, eu preciso mudar coisas na minha vida que o Senhor já mostrou. Eu preciso de um posicionamento. E eu me posicionei, e eu estou me posicionando todos os dias. Amém? Porque existe esse lugar, esse acesso que Deus preparou em espírito. Deus vai nos levar a esses ambientes e ver as mudanças acontecerem. Mas sabe por que não acontece? Porque os bloqueios espirituais, eles entram e eles têm sido cada vez mais comum dentro da igreja. Eu anotei aqui: os bloqueios espirituais são a barreira invisível que impede muitas pessoas de terem uma vida abundante que Deus planejou. Eu vou repetir para você: os bloqueios espirituais são a barreira invisível que impede muitas pessoas de terem uma vida abundante que Deus planejou. Meu Deus, isso aqui é muito sério. Esses bloqueios, irmãos, espirituais, não é porque você quer, não é porque você quer, mas faz parte da sua história, faz parte da sua vida, faz parte da sua experiência, faz parte da sua criação, faz parte da sua teologia, faz parte daquilo que você aprendeu, daquilo que te ensinaram nos princípios da sua fé. Esse bloqueio muitas vezes vem sobre nós, e Deus nesses dias quer tirar todo o bloqueio da mente da igreja. Uma verdadeira libertação é um desbloqueio da minha mente, da forma como eu conheço e eu relaciono com Deus, a forma como eu busco o Senhor. Sabe, irmãos, coisas sobrenaturais vão começar a acontecer, e às vezes acontecem coisas extraordinárias, e nós ficamos assim: como isso pode acontecer? Sabe, quando você olha para a igreja primitiva, aí você vê o apóstolo Paulo. Ele pregava e ele cansava, e o suor escorria sobre ele.
E Paulo pegava o seu lenço, enxugava o seu suor. E a Bíblia diz que Paulo ia dormir, ele ia descansar. Ele não estava fazendo nenhum seminário de cura interior, de libertação, de cura física. Mas Paulo ia dormir, pastor Oswaldo. Os discípulos de Paulo, as mulheres, os discípulos que seguiam, que estavam com Paulo, eles pegavam o lenço de Paulo, iam nas casas de pessoas que estavam doentes, eles colocavam o lenço de Paulo sobre essas pessoas, e as pessoas eram curadas. Olha a forma como Deus age. O que é isso, pastor? É acessar ambientes espirituais em Deus, de uma compreensão de que Deus pode fazer. Deus não tem problemas de agir sobre nossa vida. Somos nós que colocamos e bloqueamos as coisas de Deus. Sabe por que nós não falamos muito isso? Porque isso se banalizou dentro da igreja, principalmente a igreja brasileira. Se fizeram lenço ungido, começaram a vender lenços, começaram a fazer uma teologia a respeito disso. Não, irmãos, mas isso está na Bíblia. Eu não posso tirar isso da Bíblia. Se Deus permitiu que estivesse aqui, tem algum princípio que Ele quer nos ensinar. Amém, queridos? Aleluia. Eu não posso agora, porque algumas pessoas pegam um contexto de uma situação e banalizam toda uma caminhada com Deus, uma forma como Deus age, e deixam de pregar, e deixam de falar, e deixam de compreender a Deus, porque isso pode se tornar um bloqueio na minha mente. Por isso nós não conseguimos compreender que Deus, Ele tem poder para mudar qualquer ambiente e qualquer situação. Deus não tem problema de mudar, irmãos. Irmãos, a sombra de Pedro curava. Você consegue explicar isso? A sombra de um homem curar? Sabe qual é o problema? A igreja fala: esse homem é muito santo. Não, irmão, esse homem acessou um ambiente de fé em Deus. Esse homem acessou um ambiente de fé. E porque há um bloqueio, a igreja ela não consegue cumprir o papel dela. Ela não consegue cumprir o papel dela. A gente não fala porque a gente não quer se aprofundar do assunto, e nós não queremos falar. Nós temos dificuldade de acreditar nesse ambiente espiritual que Deus nos coloca. Mas entenda, o império das trevas não tem dificuldade de acreditar nesse ambiente espiritual. Sabe, irmãos, existem 3 tipos de fé: a fé dos homens, a fé dos demônios e a fé em Deus. Os demônios, a Bíblia fala, Tiago vai dizer que eles creem e eles tremem, eles têm temor. Agora existe a fé dos homens, que é uma fé superficial, que é uma fé que ela é limitada somente quando ela vê, quando ela toca, quando ela está na mão. Ela crê realmente quando as coisas estão acontecendo. Sabe o que mais me impressiona? Que a fé dos demônios é maior do que a fé dos homens. A fé dos demônios se torna a fé maior que a fé dos homens, porque a Bíblia diz que os demônios sabem, creem e eles tremem diante da presença de Deus. A igreja perdeu o temor a Deus. A igreja consegue viver dentro da igreja, no âmbito da igreja, em pecado, e não muda, pastor Oswaldo. Perdeu o temor. Sabe, esses ambientes espirituais são feitos para desbloquear nossas mentes dessa cauterização, achar que tudo pode, que tudo está certo, que não tem nada a ver e que não dá nada não. Provérbios vai falar desses 2 demônios: não tem nada a ver e não dá nada não. Não tem nada a ver não. Tem a ver sim, irmãos. Tem a ver. É um tempo de rompimento, é um tempo de cura, é um tempo de libertação, e eu preciso me posicionar. Muitas pessoas sofrem, sabe por quê? Porque mesmo sem perceber, elas estão sendo travadas. Escute isso: devido aos bloqueios espirituais que vêm das trevas. E esses bloqueios agem nelas causando doenças, agem nelas causando vícios, depressão, desemprego, dívida, brigas, confusão nos lares, nas famílias. O demônio, o império das trevas, consegue agir nesse ambiente, porque a igreja deixou de ser espiritual. Romanos capítulo 5, não precisa abrir, Débora, vai dizer que aquele que é da carne cogita para as coisas da carne, aquele que é de Deus cogita para as coisas do Espírito.
Eu sou espiritual, eu sou um ser espiritual. Eu fui gerado no Espírito antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe. Deus me escolheu, Deus te escolheu. Nós somos gerados no ambiente do Espírito. A igreja, ela é espiritual, irmãos. Aleluia. Eu preciso movimentar dessa forma. Esse ambiente espiritual é onde os anjos se movimentam. É onde Deus se movimenta, Adriano. É onde Deus, ele começa a trabalhar sobre a minha e sobre a sua vida. E através da minha e da sua vida. É importante nós entendermos isso. Porque as circunstâncias que acontecem muitas vezes na nossa vida, diz, não tem nada a ver. É apenas uma coincidência. Não, irmãos, não é coincidência. As pessoas dizem, é assim mesmo. Todo mundo passa por luta, todo mundo passa por batalha. Não, irmãos, não é assim mesmo. A igreja remida do Senhor, ela precisa ser diferente. A posição dela precisa ser diferente. Nós não podemos ser parecidos com o mundo. O mundo não pode ser parecido com a igreja precisa ser diferente. Existe uma ação espiritual, por favor, entenda isso essa noite. Você que está em casa, existe uma ação espiritual o tempo inteiro. E essa ação espiritual, ela movimenta o tempo todo o mundo espiritual, quer seja de bênção, quer seja de maldição. Sou eu que escolho em que ambiente eu entro, porque a bênção e maldição está a todo tempo. Você abre os seus olhinhos, está os dois ambientes. Nós escolhemos aonde nós vamos entrar. Nós alimentamos o mundo espiritual, irmãos, com as nossas atitudes, com aquilo que falamos. Eu vou repetir para você, nós alimentamos o mundo espiritual com aquilo que falamos. A questão é, o que você tem falado? Com quem você tem se relacionado? E o que você tem ouvido nesses dias determina o que você fala, determina quem você é. Amém? O Danduque fala: com quem você está andando? E com quem você está falando? E quem você está ouvindo? Porque quem você está andando, quem você está falando e quem você está ouvindo determina quem você é, o que você está fazendo nesses dias. Isso é muito importante, porque nós nos alimentamos espiritualmente falando, o mundo espiritual com aquilo que falamos. Nenhuma palavra volta vazia, irmãos. Ah, pastor, mas isso aí é a palavra de Deus. Também é a palavra de Deus, mas a palavra de maldição também, ela tem poder para gerar morte. E está no poder da língua, está na boca. Vocês estão comigo? Vai ser duro esses domingos, irmãos, mas se você permanecer, Deus vai libertar. Eu só estou começando a introdução para aquilo que nós vamos falar nesses dias. A palavra, ela não volta vazia. Guarda isso, ela não volta vazia. Se você liberou uma maldição, vai gerar algo até cumprir o que você liberou. Se você liberou uma bênção, ela vai gerar no mundo espiritual um trabalhar até cumprir a bênção que você liberou. Ela não volta vazia. Muitas pessoas estão travadas, bloqueadas por causa das suas palavras e dos seus comportamentos. Muitas pessoas. Para pensar quantas pessoas oprimidas vivem ao nosso redor. Quantas pessoas oprimidas pelo diabo vivem ao nosso redor. É Deus quem quer isso? Não, não é Deus quem quer isso, irmãos. Deus não quer isso sobre nós. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer que também nós nos exatemos a essa vida e a vida dessas pessoas ao nosso redor. As pessoas que estão à nossa volta estão aguardando com expectativa, aquilo que o Romanos 18:19 fala, estão aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Mas como é que um filho vai trazer liberdade se ele está preso? Como pode um cego guiar outro cego? Ambos não cairão no precipício, diz a palavra. Um cego não pode guiar outro cego. Então eu preciso ser liberto para libertar. Amém?
Eu preciso entender isso, irmãos. É importante. Usarmos das armas que Deus nos concedeu para nós. Armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus, para destruir sofismas. Nós vamos falar nesses dias sobre sofismas, fortalezas espirituais que precisam cair do meio da igreja. Nós vamos falar muito sobre isso mais para frente. Uma visão clara do discernimento espiritual, do mundo espiritual. Esse lugar que Jeremias está falando aqui é o lugar do conselho de Deus, um lugar onde o Senhor se movimenta. Lembra de Daniel? Daniel 10 vai falar que ele estava orando. E quando Daniel está nessa sala do conselho, nesse lugar do conselho que Jeremias fala em Jeremias 23:18, Daniel está orando, falando com Deus. O mundo espiritual está se movimentando. Daniel não está vendo, mas o mundo espiritual está se movimentando. O império das trevas guerreando com o império dos céus. E quando Deus vê isso, que os anjos não conseguem ultrapassar essa barreira, Deus envia o próprio Gabriel. Gabriel desce e ele destrói completamente esses principados. Então os anjos têm um acesso até Daniel, e os anjos chegam para Daniel e diz: a sua oração foi ouvida desde o início. Porém estava tendo uma luta no mundo espiritual. Coisas precisavam ser quebradas no mundo espiritual. Amém, irmãos? Quando você entra nesse ambiente, o mundo espiritual começa a se movimentar. Deus, ele começa a movimentar sobre a sua vida. Agora não adianta você ficar aqui dizendo: olha, tá bom, eu ouvi, eu creio na palavra, sim, mas nada vai acontecer na sua vida. Nós precisamos entrar nesse lugar, tomar um posicionamento. Abra aí, Débora, por favor, Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, versículo 7. Olha só o que Deus fala, só para testificar isso que nós estamos falando. Amós capítulo 3, versículo 7. Glória a Deus. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus, ele tem segredo. Amém, irmãos? Nem tudo está explícito. Existem coisas que Deus vai revelar nesse ambiente. Amém? Agora nós pregamos muito e falamos que Deus revela primeiro aos profetas, mas não é aos profetas. Deus revela primeiro aos seus servos. Quantos são servos de Deus? Qual é a função do servo? Servir. Amém? Por que Deus revela o segredo? Primeiro para me libertar, e segundo para que eu sirva ao outro. Deus só tem um propósito, irmãos, para fazer algo de libertação na minha vida: é que eu seja um servo para Ele, eu sirva a outras pessoas. Aleluia. Então eu vou me tornar um profeta, eu vou profetizar sobre a vida das pessoas, eu vou entrar em lugares sobre a vida das pessoas, e Deus vai me dar o discernimento, os segredos escondidos no coração de Deus. Deus revela os seus segredos, irmãos, para você servir. Diga assim: Deus revela os seus segredos com um propósito, para que eu sirva. Amém? Por quê, pastor? Porque esse é o dom de Deus. E o dom de Deus, irmãos, é uma reação à necessidade de alguma pessoa. Eu vou repetir para você: o dom de Deus é uma reação de Deus à necessidade de alguém. Deus só vai dar um dom para uma pessoa quando Ele olha a necessidade de um povo. Amém, irmãos? Por que Deus deu o dom para o Robson? Porque Deus viu a necessidade de um povo adorar o Senhor. Deus não deu isso para ele se sentir bem, se sentir melhor que os outros, não. Até porque isso não vai nos fazer melhor, irmãos. O fato de eu pregar bem ou não vai me fazer melhor. Me vai fazer melhor a saber que aquilo que eu estou fazendo está alimentando outras pessoas, está tocando outras pessoas, está transformando outras pessoas. Aleluia. Amém, querido? Agora preste atenção, por favor. Jeremias vai dizer: existe um lugar onde o conselho de Deus, aonde as pessoas viram, aonde as pessoas ouviram e ficaram atentos, viu e atentou naquilo que ouviu. Você está ouvindo a mensagem,
Você está vendo a mensagem, a palavra escrita, você está ouvindo a mensagem falada. Agora você precisa atentar para essa palavra. O atentar é eu botar em prática. Amém, irmãos? Aleluia. Agora, isso acontece quando? Quando eu mergulhar numa revelação naquilo que Deus tem para mim. Eu preciso ter esse entendimento dela. Não tem como, quando Deus fala comigo numa palavra, eu preciso olhar nos contextos, por que Deus está dizendo isso? Deus não está falando por si, por não falar. Deus não está trazendo essa mensagem apenas para você ter um conhecimento. Deus está trazendo a mensagem para que haja um posicionamento nosso a respeito disso. Então, se as coisas não estão claras para você hoje, nessa pregação, eu te indico, e Deus está dizendo, você precisa ler, reler de novo e olhar, Deus, o que o Senhor quer falar? Essa mensagem vai ficar gravada no YouTube, no Facebook também. Ouça de novo, até você compreender, Deus, o que tem na minha vida que precisa ser acertado? O que tem na minha vida que precisa ser posicionado? Por que as coisas estão dando errado na minha vida e não dão certo? Deus, aonde está a minha fé? Por que as coisas não acontecem? Porque a fé, irmãos, a fé e a unção, diga comigo, a fé, unção. A fé, ela age, ela funciona por dimensões. A fé, ela é como uma espiral. Você tem uma fé, e essa fé ela não aumenta, ela vai te elevando a um lugar mais próximo do coração de Deus, de um relacionamento do ambiente em Deus, a ponto de fazer você capaz de crer na palavra de Deus. Amém? Amém, queridos? A fé é isso, é como uma espiral. A unção é como uma escada. A unção são níveis que Deus vai te colocando. Níveis Deus vai te colocando. Porque tem pessoas, irmãos, que você traz uma palavra, pastor Oswaldo, você profetiza, é um tempo novo, é o mês 8, é o tempo de Deus, é o tempo do favor de Deus, Deus vai trazer cura. Aí as pessoas falam assim, Maria, eu creio, Senhor, eu recebo essa palavra, ah Deus, como eu creio. Ela chora, ela sente um arrepio, mas ela está no nível lá embaixo de unção, de vida com Deus. Ela não se posiciona, ela não acerta a sua vida, ela não fecha as brechas. Aí as coisas não acontecem. Por que as coisas não acontecem? É por causa da fé dela? Não, é por causa do nível de unção, de relacionamento dela que está lá embaixo. Ela não elevou o nível lá para cima. Porque quando eu conheço a Deus no ambiente de fé, e eu me relaciono com Deus no meu posicionamento, irmãos, quando uma palavra é liberada, ela gera vida em mim, e ela se materializa. Nada é por acaso. Amém, queridos? Você está compreendendo isso? Sabe por que as pessoas não compreendem isso? Que existem meios diferentes da forma de se compreender. Uma é por dimensão, né? E outra por níveis. Então essa pessoa, ela começa a orar por algo, mas existe um bloqueio na sua mente. Ela ainda está com a mente cauterizada na forma dela pensar. Eu acho que a Bíblia é assim, eu penso que tem que ser assim, porque foi assim que me ensinaram, foi assim. Não, isso aqui é um exagero. Ah, isso aqui não. E nós não conseguimos buscar em Deus a revelação clara. Nós não queremos buscar, irmão. Para pensar. A igreja não quer isso. A igreja quer tudo pronto. Mas eu não posso levar você ao ambiente de nível de unção se você não buscar isso. Eu posso te alimentar a tua palavra, incentivar, ativar a sua fé para você ir nesse lugar, mas quem tem que dar o passo é você. Em nenhum momento Jesus fala, olha, vai, a minha fé te curou. Jesus fala, vai, a tua fé te curou. Pedro, você quer andar no sobrenatural? Então vem. Olha a palavra de Jesus. Pisa no mar, Pedro, começa a andar sobre as águas. Agora as pessoas querem ser libertas, mas elas não fazem nada. Elas não buscam. Precisa-se ter uma busca incessante, entrar nesse ambiente. Eu anotei aqui, a unção, ela promove uma atitude, ela promove uma ação. Diga comigo, toda unção, ela promove uma atitude, ela promove uma ação. Quer um exemplo? Davi, o rei Davi, ele está levando ali os queijinhos, os alimentos para os seus irmãos. Seus irmãos estão lá no campo da batalha. O gigante filisteu lá, falando contra o exército de Israel, tirando o sarro, falando, tem algum corajoso? Só tem soldado frouxo aí do lado de Israel. Tem algum corajoso para lutar contra
contra eu? Para vir guerrear contra mim? Tem alguém? E todos estavam atrás da rocha com medo, o rei e todo o exército. Mas observe alguém, quando Davi chega, Davi tinha a unção de Deus. Samuel já tinha ido na casa de Jessé. Deus já tinha escolhido Davi como o sucessor, como o rei de Israel. Só que não tinha chegado o tempo, mas existia uma unção sobre ele, amém, irmãos? Davi, ele tinha esse lugar do conselho com Deus. Davi, ele tinha uma unção que era visível na sua vida. Havia um nível, um ambiente de Davi que gerava o sobrenatural, o milagre. Davi era um homem aberto para se arrepender, um homem muito fácil para ser totalmente transformado. Quando ele chega, irmãos, querido, entenda uma coisa, eu falei hoje pela manhã, Davi ele não queria lutar, Adriano. Você acha mesmo que Davi ele acordou de manhã e falou assim: Deus, hoje eu quero uma tempestade sobre a minha vida, eu estou disposto a enfrentar um vento contrário, uma tempestade ao ponto de me levar à beira da morte. Ah, Deus, eu quero ter essa experiência. Será que você faria isso? Acordar amanhã de manhã, segunda-feira, ou segunda-feira maravilhosa, eu quero agora que tudo dá errado na minha vida, eu quero enfrentar uma luta grande, eu quero ser provado. Ninguém faz esse tipo de oração. Ninguém faz. Nós não queremos enfrentar lutas, ainda que as lutas são necessárias, mas nós não queremos. Davi não faz isso. E quando ele chega, ele ouve todo aquele burburinho, tudo aquilo que estava acontecendo. Não tem como, é automático, porque a unção ela saltou, porque a unção ela gera atitude, ela gera um salto, ela gera uma ação. Quando vem ele fala: quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus vivo? Olha a unção. Ele ouve todo mundo falar, ele se levanta totalmente. Ele olha aquilo e fala assim: você é presunçoso, você quer se aparecer. Davi não queria se aparecer. Nós conhecemos a história. Davi não queria ser o melhor, Davi não queria se mostrar para ninguém. Davi, irmãos, ele foi ativado na sua unção quando ele viu um gigante se levantando contra o exército do Deus vivo. Davi diz: quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Quem é esse? A unção ela pula, irmão. A unção ela promove uma atitude, uma ação na minha e na sua vida. Quando você menos vê, você já falou, você já posicionou, você já está à frente. Tem alguém mal, peraí, eu estou aqui, vou orar por você. A unção ela faz isso. Ela não se esconde. Uma pessoa com unção ela não se esconde, ela não se esquiva, ela está pronta. Você está compreendendo, irmãos? Tem alguém sofrendo, tem alguém necessidade. Epa, peraí, vamos orar. Tem um Deus que eu sirvo que pode mudar a sua história. Olha aquela menina, uma adolescente, na casa da sua senhora. Quem dera, olha a unção dela. Quem dera se o meu Senhor conhecesse o profeta que tem em Israel, certamente ele seria curado. Você está comigo, irmãos? Meu Deus, eu preciso caminhar, querida, tanta coisa. Ele viu a afronta, ele viu o tamanho do gigante, mas naquele momento da unção pulou tão forte que ele não viu nada disso. Ele só viu o tamanho do seu Deus. A unção ela escurece a visão para o tamanho do gigante do problema, e ela traz clareza do tamanho do seu Deus. O meu Deus é poderoso para fazer e para libertar. Ele tem poder para curar, amém, irmãos? Porque quem tem unção, ele consegue compreender que ela é mais forte do que nós. A unção é mais forte do que você, amém, queridos? Você não para porque está chateado, você não para porque alguma coisa deu errada, você não para porque está triste, você não para porque está desanimado. Quem tem a unção, ela não consegue ficar parada, ela está ativada todo o tempo. As coisas podem não estar dando certo, mas ela está ativada todo o tempo. Ela sabe que ela está num ambiente que ela não tem mais volta. A unção, irmãos, não tem nenhum desses sentimentos. A unção, ela te leva a viver numa dimensão sobrenatural. Dimensão sobrenatural. Olha só o que o segundo Reis vai dizer.
Nós vemos um homem que vivia numa dimensão espiritual. Abra aí, Débora, 2 Reis, capítulo 5, no versículo 8. Um homem numa dimensão espiritual, mas o seu discípulo numa dimensão carnal e natural. Tudo que ele poderia viver com aquilo que ele viu de Eliseu, por causa do seu coração, por causa de um coração pendente às coisas naturais, materiais e naturais também, a sua ganância, fizeram ele perder tudo. Eliseu era um homem que estava numa dimensão sobrenatural e espiritual. A Bíblia diz que, ouvindo porém Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Diga comigo: posição e propósito. Um homem que está nesse ambiente, ele tem posição e propósito. Um homem que tinha posição, esse é Eliseu. Eliseu e Elias eram pessoas posicionadas. Não tinha problema com eles se posicionarem. Ele diz: rei, por que você está se rasgando as suas vestes diante de todo esse problema? Em outras palavras, vai rasgar as vestes diante do nosso Deus. Deixa ele vir a mim, e eles saberão que existe um profeta em Israel. Existe um unção na minha vida capaz de liberar uma palavra para ele. Eu não tenho problema com isso. O rei desesperado, porque Naamã era poderoso, poderia matar todo o exército, mas o rei Eliseu estava posicionado. Sabe, irmãos, permitam falar algo aqui. Não é para engrandecer. Uma igreja posicionada, ela não depende de ficar bajulando autoridades. Eu nunca precisei, pastor Oswaldo caminha comigo há tantos anos. Eu nunca precisei me bajular para alguma autoridade para alcançar um favor. Eu entendi quem é o Deus que eu sirvo, e eu sei que Ele supre cada uma das minhas necessidades. Isso não tem a ver de eu não conhecer ou poder ter amizade com algum político, com alguma autoridade. Mas entenda algo: o meu Deus, se Ele vai me usar, Ele vai me usar nesse ambiente de unção. É a igreja que tem que dar direções para o governo. Não é o governo dar direção para a igreja. Amém, queridos? É a igreja que determina o mundo espiritual. Somos nós. Não pode ser ao contrário. Somos nós que determinamos a bênção sobre Brasília, sobre o STF, sobre tudo o que está acontecendo. E eu não posso falar muito, senão bloqueia a minha mensagem. Vamos parar por aqui, né? Você fala muito, vai bloquear. Então é a igreja que tem que se posicionar. Amém, irmãos? Aleluia. Eliseu entendeu isso. Não importa se ele tem um alto escalão no exército, se ele é o chefe, manda ele vir até mim, e vai saber que existe um Deus em Israel, que há um profeta. Eu tenho a palavra para ele. E outra coisa que Eliseu tinha era um propósito. Saberá que há um profeta. O propósito não é exaltar a minha vida, é exaltar a Deus. Aleluia. Se você quer se preparar para algo nesses dias, não subestime o agir de Deus e a forma como Deus vai fazer. Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai fazer coisas grandes. Amém, irmãos? Agora, eu preciso compreender a forma como Deus ensina. A forma como Deus ensina não vai ser muitas vezes numa faculdade, sentado numa cadeira estudando. A forma como Deus ensina é na prática. Se você quer ser um libertador de pessoas, Deus vai te libertar primeiro. Deus vai te tocar primeiro ao ponto de você estar capacitado a libertar. Porque você vai dar daquilo que você recebeu. Amém, irmãos? Nós vamos dar daquilo que nós temos recebido. Aleluia. Você só vai aprender mesmo na essência, na prática, enfrentando as situações. Então não fuja dos confrontos que Deus vai ter contra a sua vida. Não procrastine aquilo que Deus já quer fazer na sua vida. Não busque também, como Geazi, a honra que não é sua. A honra é para Eliseu. 4 milhões de reais levando. Eliseu, Geazi, Naamã chega para Eliseu e diz:
eu trouxe tudo isso. Segundo Reis 5:5, põe aí, Débora. 5:5, respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Tudo isso fazia com que Eliseu se tornasse um milionário, rico, muito rico em Israel. Mas sabe o que Eliseu fez? Eu não quero nada disso. Eu não quero nada disso. Versículo 15 de 2 Reis 5 fala: voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Olha o propósito. Agora, pois, te peço, aceites um presente de teu servo. Ele quis dar tudo aquilo. Era proibido para Eliseu? Não, mas não era o propósito. Eliseu disse não. Imagina agora chegar alguém muito rico aqui e dizer: pastor Tião, 4 milhões de reais. Eu vim aqui, eu só quero ser curado. Aí Deus cura. Pastor Tião, 4 milhões, está aqui, dá um pix da tua conta. Aí você fala assim: não. Qual seria a tua atitude? Está louco? O pastor perdeu o juízo. 4 milhões, ele compra uma igreja, ele compra um carro para ele, ele compra uma casa, ele deixa a igreja, coisa mais linda no mundo. 4 milhões, ele deixa todos os pastores vivendo só na obra. Olha só, o pastor pirou. Nós julgamos Geazi, mas pensa a cabeça de Geazi, irmão. Meu senhor ficou doido. Ele não quer. Eliseu falou assim: não quero. A atitude dele foi qual? Tá louco? Eu vou atrás desse homem. Eu vou pedir, nem que seja 2 vestes, nem que sejam 2 talentos. Eu vou inventar uma historinha. Uma historinha. Nem nada não dá nada não. Vou só inventar uma historinha e ele vai me favorecer. Eliseu não quis, irmãos. Eliseu não quis, mas Geazi quis a honra que era de Eliseu. Eliseu sabia que ele não precisava daquele dinheiro. Eliseu tinha um relacionamento muito bom com o rei de Israel. Eliseu tinha o seu ministério, os seus mantenedores do ministério. Eliseu não precisava disso. Eliseu não queria ser rico. Eliseu queria ser profeta de Deus vivo. Esse era o propósito. Esse era o propósito de Eliseu. Aleluia, irmãos. Amém, querido? Não tem problema você querer ser rico, tá, irmãos? O propósito, desde que seja o propósito de Deus, não tem problema. Não tem problema. Eu quis ser empresário rico, mas não era o propósito de Deus. Pronto. Não tem problema, sou feliz assim, sou contente e realizado assim. O importante é cumprir o propósito de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Eliseu tinha o suprimento necessário para o seu ministério. Então Naamã, que ele faz? Versículo 17 de 2 Reis 15: Senhor, se o senhor não quer, Senhor, por favor, se o senhor não quer, eu só quero te pedir algo. Já que o senhor não quer, esse dinheiro para mim também não tem importância nenhuma mais. Olha Geazi ouvindo tudo isso. Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dada. Deixa meus homens aí cavucar um pedaço do chão da terra aqui. Olha a loucura que ele pediu. Eu quero só a terra de Israel, do teu quintal mesmo, profeta, ou da frente da tua casa. Não tem problema, eu só quero levar uma cargazinha de terra. Por que eu quero levar? Geazi ouvindo tudo isso, porque eu quero chegar na Síria. Lá existe um lugar onde nós sacrificamos e adoramos ao Deus Rimon. Está lá no versículo 18. Deus Rimon, na casa de Rimon. Adorar esse Deus. Mas hoje eu reconheci que somente esse Deus de Israel é o Deus que deve se adorar. Mas sabe o que eu quero fazer? Eu quero pegar essa terra e jogar por cima do chão onde nós nos ajoelhamos, onde nós sacrificamos ali. E quando eu me ajoelhar para adorar, eu te peço perdão, porque a gente vai ter que ajoelhar. Mas quando eu me ajoelhar lá, eu não vou adorar esse Deus, eu vou adorar o Deus de Israel, porque eu estarei olhando para a terra que eu pisei, que transformou a minha vida, que me libertou de toda a lepra. Eu já disse aqui, a lepra é uma doença espiritual.
A lepra é uma doença espiritual. A lepra é uma legalidade espiritual que o diabo tem para trazer sobre a vida do cristão. Tudo que Naamã tinha, irmãos, já não tinha mais valor para ele. O que tinha valor para ele era o que Eliseu carregava, era o ambiente onde Eliseu pisava. Tem pessoas, irmãos, que estão procurando desesperadamente por uma paz de uma igreja que foi remida e transformada pelo sangue do Cordeiro. E tudo que ela quer é o Deus que eu e você servimos. Que muitas vezes dentro das igrejas as pessoas fazem vista grossa e não querem ser transformadas. Todo o dinheiro que Naamã tinha, agora o que importava para ele era a terra. Você parou para pensar uma coisa? Eu quero terminar com essas palavras. Geazi era para ser o substituto de Eliseu. Ele foi preparado para isso, pastor Oswaldo. Elias preparou Eliseu e foi o sucessor de Elias. Geazi seria o substituto automático, mas ele perdeu tudo isso. Ele perdeu tudo isso. Não foi fácil para Eliseu liberar essa palavra de maldição. Não foi fácil. Você tem ideia aqui o que foi quebrado, a aliança que foi quebrada? É algo muito forte isso aqui. Para Geazi não fazia sentido o que Eliseu estava fazendo. Era loucura que estava fazendo. Parou? A sua escolha, pensei que estava acabando a pregação, o levou a mentir. A sua escolha o levou a forjar uma situação. A sua escolha levou a quebrar uma aliança. Quantas pessoas estão quebrando aliança com Deus porque escolheram viver uma vida dupla, sem viver uma vida reta diante de Deus? Quantas pessoas, por não se posicionarem, quebram uma aliança e uma legalidade que o diabo tem para tocar? Serão dias de uma batalha espiritual, mas de libertação espiritual. Eu preciso ser muito claro e falar. Se tem áreas da sua vida que precisam ser fechadas, essa noite é uma boa oportunidade para nós nos posicionarmos. Pasme você ou não, as escolhas, a aliança levaria Geazi para um propósito se ele escolhesse tomar a atitude correta. E pasme você ou não, Deus deu uma oportunidade de restauração para Geazi, mas ele não abriu mão das suas escolhas. Quando foi isso, pastor? Quando ele pegou todo o dinheiro, forjou uma mentira, enganou, falou que Eliseu tinha 2 homens que chegou na casa de Eliseu, que precisava das vestes. Ele contou toda a história. Ele pegou tudo aquilo e trouxe para sua casa. Ele escondeu na sua casa, fechou a porta da sua casa e ele foi até a casa de Eliseu. Quando ele entrou na sala de Eliseu, escute algo, você que está em casa, você que está aqui, toda a restauração de Deus começa com uma pergunta. Toda a restauração de Deus vai começar na minha e na sua vida com uma pergunta. Para Adão, onde você está, Adão? Porque Adão viu que estava nu, ele pecado fez ele ver que estava nu e ele se escondeu de Deus. Para Elias, o que fazes aí, Elias? Olha as perguntas. Para Pedro, que dizes que eu sou? Para os discípulos, quem eu sou para vocês? Para Geazi, no versículo 25 do capítulo 5, põe aí, Débora. Geazi entrando na casa, entra comigo, eu preciso terminar com isso. Versículo 25. Eliseu está na casa. Ele, porém, entrou e pôs-se diante do seu senhor. E Eliseu perguntou: de onde vens, Geazi? Olha a oportunidade de restauração. Pastor Oswaldo, se Geazi fala assim: eu fui atrás de Naamã, eu não resisti, a minha carne falou mais alto, eu pequei. Eu peguei os utensílios de Naamã, está lá na minha casa, eu levei para minha casa, porque eu olhei para a necessidade minha, eu quis ter uma condição financeira melhor e eu abri mão de todo o propósito da minha vida. Pergunto para você, você conhecendo o Deus que você conhece, Geazi não seria restaurado, perdoado? Imagina Eliseu, o espírito de Eliseu tinha toda a revelação já, irmão. Eliseu já sabia tudo o que tinha acontecido.
Eliseu, quando ele pergunta, ele estava dando uma oportunidade para o seu discípulo ser restaurado. Eliseu estava ali angustiado com a sua alma, dizendo: da onde você vem, filho? Da onde você vem? De que ambiente você vem? Eliseu está levando Geazi aqui para o ambiente do conselho de Deus e dizendo: de que ambiente espiritual você vem? Aonde você estava? Aonde você estava, Geazi? E essa é a pergunta do Senhor nessa noite. E qual ambiente espiritual você está? No ambiente de legalidade, de portas abertas, que o diabo tem legalidade para tocar a sua vida? Ou no ambiente espiritual que Satanás não pode penetrar, porque Deus já criou uma cerca de proteção, como criou em Jó? Quando o diabo fala: eu não posso tocar porque o Senhor criou uma cerca de proteção, Jó 1:10. Deus fala assim: eu criei, o Senhor criou, e porque o Senhor criou essa proteção sobre ele, eu não posso tocar ele. Qual ambiente você está? Essa é a pergunta. E por tristeza de Eliseu e a tristeza de toda uma geração, todos os descendentes de Geazi, ele diz: teu servo não foi a parte alguma. Ou seja, eu não fiz nada. Mais uma vez ele lançou a mentira sobre outra mentira, porque um abismo chama outro abismo. Ele podia ter se arrependido, ele podia reconhecer o seu pecado, a sua atitude poderia ser outra, mas a sua atitude desagradou a Deus. Quando Geazi entrou na sala do profeta Eliseu, ele entrou na sala do conselho de Deus, que Jeremias fala. Quem esteve no conselho do Senhor? Quem viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Ele tinha a oportunidade de restauração, mas ele preferiu continuar na mentira. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos, sentado mesmo. Quando Geazi diz: o seu servo não foi a parte alguma, Eliseu diz: porventura não foi contigo o meu espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e toda a sua descendência para sempre. Meu Deus, a lepra de Naamã não estava mais em Naamã. Naamã tinha sido curado, mas a lepra de Naamã estava nas coisas consagradas a outros deuses. Quando Jacó saiu da casa de Labão, Raquel trouxe outros deuses do pai dela, e junto com esses deuses vieram demônios. Demônios. Em Siquém, Jacó, ele enterrou esses deuses. Esses deuses foram enterrados. Quando Acã trouxe a capa da Babilônia, tinha demônios. Ele escondeu dentro da sua tenda, dentro da sua casa, e trouxe maldição para toda a família. Geazi escondeu as coisas consagradas ao Deus Rimon dentro da sua casa, e através de uma mentira, do engano, ele abriu mão de todo o propósito de Deus para a sua vida. Tudo que Deus tinha, ele jogou pelo ralo, olhando para as coisas materiais, querendo enriquecer de forma ilícita, num lugar onde Deus não abençoa. Os ambientes espirituais são muito claros e muito verdadeiros. O mundo espiritual, queridos, é mais real do que o mundo natural. Não podemos ignorar a forma e a astúcia de Satanás, do império das trevas, de como eles agem. E precisamos compreender que assim como o império das trevas
trabalha e maquina contra nós. Existe um reino dos céus, um ambiente espiritual para a igreja de Cristo, um lugar de autoridade que nos faz mais que vencedores em toda e qualquer circunstância. Não dependa do braço do homem, não dependa de jeitinhos e de facilidades para conquistar coisas nessa vida, mas decida nessa noite fechar toda a porta de oportunidade para enganar, para usurpar, para pegar aquilo que não é para você pegar. Permita nessa noite Deus trazer cura sobre nós, restauração sobre nós. A lepra de Naamã não estava mais nele, mas estava nas coisas que ele mesmo abriu mão. Tudo que ele queria era se livrar disso logo. Ele trouxe com a intenção de entregar tudo. Ele trouxe com essa intenção. Eliseu não quis, mas Geazi pegou para ele. Nessa noite é uma noite de posicionamento de renúncia. Há um lugar que Deus preparou para mim e para você. Há um lugar nele de dizer: Senhor, eu tenho andado dessa forma, eu tenho falado assim, eu tenho agido dessa forma, e eu preciso, Senhor, ser liberto, ser liberta. Eu preciso ser transformado por essa palavra. Eu vi, eu ouvi e eu entendi que eu preciso. Essa noite Deus preparou uma sala do encontro, do conselho dele, para mim e para a sua vida. Deus está dando conselhos. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós vamos profetizar com essa canção que nós iremos ministrar agora. Um lugar onde Deus quer te levar, só você e Ele. Um lugar onde a sua vontade precisa ser morta e a vontade dele precisa ser vivificada na sua vida. Um lugar onde Deus precisa arrancar toda a carnalidade do nosso coração e estabelecer as coisas espirituais, as coisas eternas, aonde Cristo vive, aonde Ele está sentado, aonde Ele reina completamente. Eu não posso tomar decisões por você. Deus não pode tomar decisões por você. Assim como Deus não podia tomar decisões por Geazi, Eliseu não podia tomar decisões por Geazi. Era ele que tinha que tomar escolhas e decisões. Essas escolhas ninguém pode tomar, só você pode tomar. Reconhecer isso, quebrar todo o conhecimento humano e permitir com que o Espírito de Deus te conduza a esse ambiente de libertação, esse ambiente de restauração, de cura. Os próximos finais de semana serão dias onde o Senhor irá falar muito forte conosco, vai trazer clareza de muitas áreas de nossa vida que nós necessitamos ser libertos completamente. Sim, sim, Senhor. Faça a sua escolha hoje na sala do conselho. Deus está esperando a sua resposta.